Por mais que você esteja vivendo um período de opressão, um período onde você quer se esconder ou está se escondendo por medo, por vergonha, por insegurança, por dúvidas, não importa. Deus ele vai te encontrar porque ele quer te usar. E não diz respeito à sua circunstância nem a você, mas diz respeito também a um povo. E antes disso acontecer, existem três coisas que você precisa se atentar para entender que Deus ele vai te colocar numa situação que você vai ser usada por ele, independente da forma como você se enxerga, independente da situação que você esteja vivendo. Ah, é meu casamento, é meu filho, é meu trabalho, ou é eu mesmo, a minha vida interna ali, é só eu com Deus, não importa. Deus ele vai te encontrar porque ele quer te usar. Nesse vídeo a gente vai conversar como que Deus nos enxerga, como que Deus quer nos usar, que vai completamente diferente das nossas expectativas humanas. Prazer, meu nome é Thais Lassi, aqui eu falo com mulheres cristãs que gostam e querem aprender sobre empreendedorismo, sobre vida com Deus, sobre fé, sobre a jornada da vida. Então, se você gosta de algum desses assuntos, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai estar compartilhando e conversando sobre esses temas. Essa semana eu estava conversando com Deus, eu tinha terminado um estudo, né, sobre um assunto, e eu tava sem saber qual que eu ia ler agora na Bíblia, o que eu ia aprender e tal. E aí eu perguntei pra Deus, falei assim, Deus, me fala alguém da Bíblia ali que eu poderia estudar. E aí Deus me falou de um personagem, assim, veio muito forte no meu coração um nome. Eu literalmente ouvi esse nome, assim, 2 vezes, sabe? Aí eu falei assim, ai, essa pessoa da Bíblia, todo mundo conhece, uma história muito famosa e tal. Ah, tá bom, vou estudar. E aí comecei a estudar. E, gente, eu nunca tinha percebido coisas na história desse personagem, porque assim, a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então, por mais que você tenha lido essa história 300 vezes, se você ler de novo a mesma história, vai ter uma nova revelação, um novo entendimento. Foi o que eu tive e eu vou compartilhar aqui com você, porque literalmente você precisa entender que quando Deus ele vai te usar, isso foge da lógica humana, isso foge da sua circunstância atual. Esse personagem, ele passou por 3 processos antes dele ser realmente usado por uma missão específica. E Deus falou muito forte, Gideão. A gente sabe que Gideão, ele foi um homem valente que libertou um povo de uma opressão. Mas olha só que interessante, Gideão também fazia parte desse povo e também estava sendo oprimido pelos midianitas. Os midianitas eram um povo que saqueava a colheita, eles roubavam a colheita de Israel. Só que Israel, ele tinha um pecado contra Deus. Israel, ele não estava sendo obediente com Deus. E Deus permitiu que aquilo acontecesse. Tanto é que aquele povo estava sendo tão oprimido, estava passando tanto medo, tanta opressão, que eles clamaram a Deus por um libertador, por um profeta, por alguém que pudesse tirá-los daquela situação. E Deus escolheu Gideão. Só que Gideão também fazia parte dessa opressão. Ele estava ali sendo oprimido, tanto é que ele foi lá para o lagar, ele estava escondido porque estava com medo de ser visto pelos midianitas. Só que quando ele estava lá no lagar, ele achou que ele estava sendo protegido pelos midianitas, mas o anjo do Senhor já estava ali esperando por ele. E foi ali a virada de chave, primeiro na vida de Gideão e depois na vida daquele povo. O anjo do Senhor, ele chegou e falou assim, Gideão, eu vou te escolher para uma missão, você vai libertar o meu povo dessa opressão. Você vai libertar o meu povo dos midianitas. E aí Gideão falou assim, eu, Senhor? Quem? Eu? E quando eu fui ler essa história, aí Deus me lembrou de algumas situações que eu falei, eu? Não! Olha o que eu tô passando. Não, olha isso aqui. Não, eu? Por quê? Porque eu tava me baseando na minha circunstância atual, né? E quantas vezes você se diminui, você simplesmente parece que sofre uma amnésia, ou você fica cega espiritual, não sei o que acontece com a gente, mas que a gente não enxerga a palavra de Deus, a gente não enxerga a promessa de Deus, a gente só enxerga aquela situação, só enxerga aquele problema que a gente está vivendo. E aquilo que está ali fora parece que não faz mais sentido, porque eu e você estamos, assim, ó, submergidos naquela situação. Gideão, ele não se enxergava como um cara que poderia libertar aquele povo porque ele estava sendo oprimido pelo medo. E quando você está sendo regido pelo medo, pelo espírito do medo, você não enxerga nada além de opressão, de medo, de dúvida, de insegurança, que era o que estava acontecendo com Gideão. Mas quando ele se deparou com o anjo do Senhor, ele meio que questionou, de primeiro momento ele não realmente acreditou que ele poderia ser o cara que poderia libertar aquele povo, mas Deus já enxergava ele conforme ele seria lá no futuro, um homem valente. Ele não se enxergava assim. Apesar dele ser um homem comum, fazendo uma atividade comum no dia a dia,
Deus já tinha algo na vida dele para ser cumprido. E quantas vezes a gente se coloca no lugar de Gideão? Quando Deus nos chama para alguma coisa, a gente simplesmente coloca os nossos medos, dúvidas, inseguranças, problemas à frente daquilo que Deus já estabeleceu na nossa vida. E o pior, a gente não se enxerga conforme a ótica de Deus. A gente sempre vai se diminuir conforme o padrão humano. Mas Deus, ele nunca vai nos tratar conforme nós estamos vivendo aquela situação atual. Ele sempre vai nos enxergar e nos tratar em quem a gente vai se tornar lá no futuro. O que é que aconteceu com Gideão? Gideão ainda não era um homem valente de guerra que libertou aquele povo, mas Deus tinha colocado dentro dele. E aquilo foi começando a despertar quando ele teve esse encontro com o anjo de Deus. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a nossa identidade, ela precisa ser fortalecida. Ela precisa ser redescoberta com os nossos encontros diários com Deus. Gideão, ele só entendeu quem ele ia se tornar quando ele teve esse encontro com Deus. Quando a gente fortalece o nosso relacionamento com Deus dia após dia, com Deus Pai, a gente entende que a nossa identidade, ela vai sendo firmada dia após dia também. Aí o segundo momento foi o quê? Ele, antes de ser enviado nessa batalha contra o inimigo, ele precisou destruir os altares internos, os altares da sua própria casa, o altar que o pai dele tinha construído para Baal. Esses altares, na nossa vida, representam medos, inseguranças, parcerias que a gente fez, nas mentiras que a gente acreditou, nas travas que estão ali nos limitando de realmente romper aquilo que está nos impedindo de viver a totalidade da vontade de Deus. E também são padrões de comportamento. A gente às vezes repete padrões de comportamento dos nossos pais, dos nossos antepassados, que está fora da vontade de Deus. E isso impede do agir de Deus na nossa vida. E eu aprendi algo. Quando você se atrasa no seu chamado, na sua missão, você não atrasa só você, só o que Deus poderia fazer primeiro em você, mas também outras pessoas, elas são atingidas, ou elas perdem ou elas ganham. É como uma lata de tilha que se você joga aqui, aqueles respingos, se tiverem pessoas perto de você, também vão ser atingidas. Então é a mesma coisa nesse chamado de Deus. Então se você se atrasa, se você trava, não só você perde, mas outras pessoas também. Então é preciso coragem para romper com aquilo que nos limita. É preciso coragem para romper com as mentiras que a gente acreditou, com coisas que nos contaram que não é aquilo que Deus tem para nossa vida, que não é a opinião de Deus. Como que eu sei que aquilo que eu acredito não é o que Deus acredita, não é o que Deus fala? Lendo a palavra dele, me relacionando com ele todos os dias. Primeiro, você vai ser fortalecido na sua identidade através do seu relacionamento com Deus diário. Depois, você vai quebrar esses altares internos e não é de um dia para a noite, é no processo. Enquanto você vai estar fazendo isso, Deus vai estar fazendo em você, para depois ele fazer a partir de você. E o terceiro momento foi quando Gideão, de fato, ele entrou para a batalha e ele ganhou aquela batalha, porque Deus estava com ele. Quando o anjo chamou ele lá atrás, ele falou assim: vai na tua força, porque eu sou contigo. Só que o anjo não falou que força que era. O anjo não falou o que ele carregava. Ele só falou assim: eu te enxergo com uma força, mas vai andando, vai no caminho, porque eu sou com você. Muitas vezes Deus não vai revelar de cara aquilo que eu e você carregamos, mas quando você decide caminhar com Ele todos os dias, você vai descobrindo aquilo que Ele derramou sobre você. Não é porque você é bonitinha, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem uma conta legal lá no banco, ou tem um carro legal, uma família bonita. Não é sobre isso. É sobre o que Deus escolheu para sua vida. E não é sobre a nossa perspectiva, não é sobre, Deus pode nos usar assim, porque eu acho que assim é melhor. Porque assim é mais confortável. Não, porque é assim que eu acho que vai dar mais certo. Você vê a história de Gideão, foi totalmente ao contrário. Gideão estava se escondendo. Gideão estava sendo oprimido. Ele estava ali, com medo daquela situação de ser saqueado de novo. Mas é quando você está sendo oprimido, quando você está sendo ali, sabe, sofrendo aquela luta interna que só você sabe, Deus, ele vai te encontrar. Porque não é sobre você, é sobre ele em você e a partir de você. Então eu quero que você saia daqui desse vídeo entendendo que Deus, ele vai te usar, mas antes dele te usar, ele vai te encontrar para que você entenda quem você é nele. Porque se você não entender isso, você vai acreditar nas mentiras do inimigo lá fora. E aquilo que é mentira pode se tornar uma verdade na sua vida. Então primeiro você vai ser forjado e fortalecido na sua identidade. Você vai mudar as suas lentes sobre você mesmo a partir do olhar de Deus sobre você. E o terceiro, você vai ser usado por Deus, porque a mudança vai sendo feita dentro de você, a partir de você. E no processo, no caminhar,
Deus vai fazendo em você e depois a partir de você. Então comenta aqui embaixo se você se enxerga como alguém como Gideão. Alguém pequeno, alguém que não tinha uma família muito grande, alguém que não tem nome, alguém que, sei lá, alguma situação parecida. E o que Deus está fazendo com você nesse processo? Que eu quero conhecer essa história. Então se esse vídeo falou com você, deixa aqui seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.